O texto que vai embasar a mensagem desta manhã está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que Deus aplique em nossos corações esta palavra que acabamos de ler. Podeis assentar, irmãos. Dizem que todos nós temos um pouco de médico e um pouco de louco, né? Por isso, nós às vezes cometemos muitas loucuras. A primeira loucura que ocorreu no mundo foi praticada por Adão ali no Jardim do Éden. O homem pecou, aí as loucuras surgiram de maneira crescente na vida de toda a humanidade. Adão teve que trabalhar duro para ganhar o sustento de sua família. Eva sentiu dores de parto e a terra produziu espinhos e cardas. A enfermidade entrou no mundo numa época em que não havia antibióticos, não havia médicos, nem hospitais. Mas a maior dificuldade do primeiro casal não foi conviver sem os dois filhos, que perderam, pois um morreu e o outro se tornou fugitivo e vagabundo. Embora se reconheça que suportar uma dor tão grande como aquela não é fácil. Perder um filho e ver o outro se afastar de casa. Mas a dor maior do casal foi ocasionada pelo afastamento de Deus de suas vidas, mercê do pecado que cometeram contra ele, por desobedecer sua palavra. Em Gênesis, capítulo 3, verso 8, Moisés escreve que o casal ouviu a voz de Deus que passeava pelo jardim após a viração do dia. Deus estava presente na vida de Adão e Eva todos os dias, enquanto eles obedeciam a palavra. Assim acontece conosco. Enquanto obedecemos a palavra de Deus, Ele está presente em nossa vida, em nosso lar, em nossas atividades. Mas quando passamos a obedecer outros senhores, Deus se afasta de nós, ou melhor, nós é que nos afastamos de Deus, porque na verdade Ele está sempre perto de nós, querendo se aproximar cada vez mais. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estiver perto. Agora uma pergunta interessante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele estiver perto. Quando é que o Senhor está perto de nós? A resposta: quando ouvimos ou lemos a sua palavra. Quando ouvimos louvores ou louvamos. Quando oramos a sós ou em grupo. Quando pregamos o Evangelho, quando ensinamos a palavra de Deus, quando cultuamos na igreja ou fora dela, isto é, fora do templo. E quando é que buscamos o Senhor a ponto de o poder achar? Quando lemos a Bíblia, quando obedecemos esta Bíblia que foi lida, quando repudiamos o pecado, quando frequentamos a igreja com um propósito de nos tornarmos membros ou sermos úteis na obra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 5, admoesta: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então nós temos que andar retamente diante dos homens, porque Deus está perto de nós, vendo tudo aquilo que nós fazemos.
Deus estava perto de Adão, mas Adão quis esconder-se de Deus. O pecado faz você fugir da presença de Deus, fugir da Bíblia, fugir da igreja, fugir de você mesmo. A maior tragédia que pode ocorrer na vida de um homem não é ficar desempregado, não é perder a mãe, a esposa ou um filho, não é perder a casa num furacão, num terremoto, ou não é ficar doente sem perspectiva de cura ou ver um filho drogado. A maior tragédia que pode ocorrer na vida de um ser humano não é ver um filho preso. Conta-se que estava em Jones, visitando um leprosário, viu um crente deformado pela doença, o qual, com apenas um dedo na mão esquerda, ainda esboçava o som de um hino conhecido ao violino. Admirado, dirigiu-se àquele homem e ouviu de sua boca que dava graças a Deus pela oportunidade de ainda ter um dedo para tocar o violino. Jesus nos ensina que é melhor entrar no céu sem um dos seus membros do que ir com todo o corpo para o inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 30. Este homem poderia reclamar a Deus da perda de 4 dedos, mas agradeceu a Deus por ter mantido um deles em sua mão esquerda para tocar hinos de louvor a este Deus maravilhoso. Alcides Conejeiro Pérez conta em seu livro Ilustrações Selecionadas a seguinte experiência de uma mãe. Tudo começou com a intolerância da filha, que se cercou de más companhias. A ânsia de viver a sua própria vida sem ter quem lhe desse ordens fez com que a moça deixasse a casa da própria mãe, divorciada, para ir morar com outra jovem em igualdade de condições, companheira de aventuras. Agora, a vida lhe parecia correr às mil maravilhas. Podia participar livremente de tudo o que quisesse sem interferência. Passeios, inferninhos, bebidas, tóxicos, sexo. O que desejava experimentar, ela fazia o seu próprio caminho. Não havia nenhuma limitação, mas nem tudo foi tão fácil por muito tempo. Vieram as dificuldades, a falta de dinheiro, a doença, a progressão do vício. Um dia surgiu a ideia de um assalto à casa da própria mãe. Ninguém melhor do que ela conhecia as dependências da casa, os valores guardados e o lugar. Não foi difícil essa tarefa. Também conseguir parceiros. Distribuídas as tarefas, cada um ficou com uma responsabilidade. E assim executaram o plano sinistro. A empregada foi dominada com facilidade, com um revólver, produto do roubo. Alguns objetos de ouro foi vendido por uma insignificância. Na hora da partilha para a filha ingrata, couberam-lhe 2 vidros de perfume ordinário e alguns litros de uísque. Ia me esquecendo também uma condenação criminal. Que tristeza a mãe ser assaltada pela própria filha. Mas essa dor não é maior do que a dor da separação de Deus. O profeta Isaías viu a separação de Israel de Deus e disse: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versículo 6. O diabo foi expulso do jardim de Deus, do meio das pedras afogueadas. Adão foi expulso do jardim do Éden, que era o paraíso terrestre. Jesus nos acolheu no jardim de Getsêmani, como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. Nos dias da sua carne, ofereceu-se como grande clamor e lágrimas e orações,
e súplicas a quem o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Longe de Deus, os descendentes de Adão se corromperam, os homens começaram a ter mais de uma mulher, os servos de Deus casaram com mulheres pagãs, a prostituição e a imoralidade campeou por todos os lados. Deus então olhou dos céus e viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 6. Deus sabe de tudo o que se passa na terra. Não há como duvidar das potencialidades de Deus, do seu amor para conosco. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, está escrito: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus conhece a todos nós, Ele vê o que fazemos nos lugares mais ocultos, Ele conhece nossas capacitações e lê todos os nossos pensamentos. Ele conhecia Noé e o tinha como homem justo e temente a Ele, no meio de uma geração perversa comprometida com o pecado. Já em uma grande dificuldade, já era grande a dificuldade de Noé dar bom testemunho no meio daquelas circunstâncias. O Senhor acrescenta uma dificuldade ainda maior à vida de Noé. Deus mandou Noé construir uma embarcação gigante, uma arca de aproximadamente 150 metros e de comprimento, 25 metros de largura e 30 metros de altura, divididos em 3 andares. A primeira missão de Noé era construir essa embarcação. Mas como? Noé era técnico de construção naval? Não. Era engenheiro? Também não. Tinha ferramentas adequadas como motosserra, planas, lixadeiras e guindastes? Também não. Ele levou 120 anos construindo uma enorme embarcação para os seus dias. A Bíblia não diz se Noé era rico ou se conhecia as técnicas de construção de navegação. Porém, no prazo dado por Deus, a arca ficou pronta. Deus supriu as necessidades de Noé. Quando Ele nos chama para realizar a obra, Ele nos capacita para esse exercício. Não me perguntem como isso aconteceu, não sei. Só Deus sabe. E quem viveu naquela época com Noé. Mas posso dizer uma coisa: Noé trabalhou como louco e foi chamado de louco. Imaginem a pressão sobre Noé, todo dia alguém lhe perguntando: o que você vai fazer com essa arca quando ela estiver pronta? Se é que ela vai ficar pronta. Não havia estaleiro. Quem empurraria aquela embarcação para as águas? Ninguém acreditava que Deus pudesse fazer isso, mas Noé acreditava. Talvez alguns membros da sua família, mas Noé era taxado de louco por construir uma obra daquele porte. Paulo aborda o problema de alguns virem a pregação do Evangelho como coisa de louco. Ao escrever aos Coríntios, o apóstolo assim se expressa:
visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 24. O próprio apóstolo Paulo foi chamado de louco pelo procurador Festo por tentar evangelizá-lo, juntamente com Herodes Agripa II e sua irmã Berenice. Assim se expressou o procurador da Judéia: estás louco, Paulo? As tuas muitas letras te fazem delirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. Noé foi chamado de louco durante 120 anos. Mas a loucura não para por aí. Quando o povo viu Noé introduzindo os animais na arca, creio que virou comoção nacional. Certamente muitos se aproximaram para ver até onde ia a loucura do velho Gagá, que continuava a insistir para que o povo se arrependesse e entrasse naquela arca. Acabou a oportunidade de salvação. Deus fecha a porta da arca por fora, para que ninguém possa abri-la. Ninguém poderia mais entrar. Na carta endereçada à igreja de Filadélfia, Jesus diz: eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. O Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Conta-se que George Whitefield estava pregando o sermão e a sua fala versava sobre a porta que estava prestes para ser fechada por Deus e ninguém mais poderia entrar por ela. Dois homens que ouviam atentamente o sermão comentaram um com o outro: fecha-se uma porta e abre-se outra, ora bolas. Nesse instante, Whitefield, estando a mais de 200 metros daqueles homens, sem poder ouvir ou decifrar o que falavam, arrematou: você pode até pensar que uma outra porta pode se abrir, mas para a salvação só existe uma, e quando Deus fecha, ninguém mais pode abri-la. Aquela palavra do pregador atingiu como um dardo o coração daqueles homens, que entenderam que somente Deus poderia saber o que eles estavam falando. E um deles entregou sua vida a Jesus. Noé tinha 600 anos quando a porta da arca foi fechada e incontinente o dilúvio aconteceu. Você já passou por algum dilúvio em sua vida? Noé passou por um dilúvio que durou 1 ano. Após chover 40 dias e 40 noites, os montes mais altos da terra foram cobertos pelas águas. A terceira grande dificuldade que Noé passou foi ter que coabitar com animais dos mais variados tipos dentro de uma arca por cerca de 1 ano. Já imaginaram? Imaginem a gritaria dentro daquela arca. Era o boi mugindo, o burro zoando, a cabra berrando, o cavalo relinchando, a ovelha balindo, o lobo uivando, o leão rugindo, o tigre roncando, e por aí vai. A festa era grande. Era uma zoeira interminável. Será que Noé conseguia dormir com todo esse barulho? E o mau cheiro? Gambá, bode, porco, hiena, urubu, castor, o diabo de Tasmânia, o percevej. Ali não existia o bom ar,
e os animais faziam suas necessidades dentro da própria arca. Foi difícil a tarefa de Noé? Você seria capaz de um empreendimento como este? Mas Noé não fugiu da raia, não reclamou do ambiente, não se sentiu diminuído em momento algum em dormir com animais. Aliás, é bom lembrar que Jesus nasceu num ambiente de animais, numa estrebaria. No entanto, ele era e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A atitude de Noé de aceitar qualquer desafio partindo de Deus nos leva a pensar o seguinte: somos ou não somos um povo privilegiado em relação à vida de Noé e outros? O que Deus exige de nós é muito. Deus quer você nos cultos de manhã e de noite, no domingo. Deus quer você presente nas reuniões de oração da igreja, nos estudos bíblicos. Há alguma dificuldade nisto maior do que a dificuldade de Noé? Deus quer você ainda engajado na obra de missões locais, nacionais e mundiais. Deus quer que você seja um contribuinte fiel nos dízimos e ofertas. Uma observação: seu dízimo representa mesmo 10% de tudo que você ganha? Você é comprometido com a obra de Deus através da igreja? Agora, seja sincero, este desafio é pior ou melhor do que o de Noé? É mais suave ou mais pesado? David Livingstone recebeu uma carta de certa sociedade missionária perguntando se havia boas estradas para o interior da África, para enviar um missionário para aquele lugar. É que queremos mandar outros missionários para ajudá-lo, escreviam. A resposta veio prontamente: se há pessoas prontas para vir somente se houver estradas boas, não quero que venham. Eu quero homens que venham mesmo que não haja estradas. Meus irmãos, para servir ao Senhor não podemos impor condições, nem tampouco apresentar dificuldades ou desculpas. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Aliás, Sócrates proferiu a célebre frase: conhece-te a ti mesmo. Na verdade, o homem não conhece nada de si próprio. Ele não conhece as suas potencialidades, que muitas vezes estão amortecidas dentro dele. Noé foi vitorioso porque não olhou para as dificuldades que iria enfrentar. Foi vitorioso porque colocou sua vida nas mãos de Deus e não confiou apenas em suas habilidades, mas na providência divina. Foi vitorioso porque viveu para servir a Deus e não a si mesmo. Sua performance o levou a figurar na lista dos grandes heróis da fé que viveram em nosso planeta. A galeria dos heróis da fé. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, escreve: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé fez tudo o que Deus mandou e conseguiu salvar a si e toda a sua família. Faça o mesmo. Siga este bom exemplo do louco Noé. Na verdade, não tinha nada de louco. A maior loucura, irmãos, não é a advinda de problemas mentais, mas é a ocasionada por ações de impiedade ou soberba, a ponto de desprezar a sabedoria de Deus e confiar em sua própria sabedoria.
A verdadeira loucura, segundo a Bíblia, é a loucura espiritual, nascida do pecado e da falta de temor a Deus. Isso sim que é loucura. Vou citar 3 exemplos de loucura espiritual. No Salmos 14, versículo 1 está escrito: disse o louco em seu coração, não há Deus. Em algumas versões aparece o nécio, insensato, mas é a mesma coisa. Quem pensa como este homem é tão louco, tão insensato, tão nécio quanto ele. Segundo exemplo de loucura espiritual, Nabal, marido de Abigail. No original hebraico, seu nome significa louco, insensato, tolo. O próprio nome revela quem era este homem. De péssimo caráter, era rico, porém avarento, grosseiro, ingrato, perverso em tudo o que fazia. Era duplamente louco no nome e nas atitudes. O capítulo 25 de 1 Samuel nos dá a seguinte narrativa: Nabal era rico, casado com Abigail, mulher bonita, sábia e temente a Deus. Já o seu marido era duro e maligno nas obras, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e as estavam tosqueando no Monte Carmelo. Davi, que estava por aquelas bandas com seus homens de guerra, fugindo de Saul, que queria matá-lo, precisava de alimento para prover as necessidades dos seus comandados. Importante frisar que Davi e seus homens protegeram os pastores, servos de Nabal, do deserto, dando alimento e proteção diária deles e de seu rebanho. Era hora de Nabal reconhecer o bem que recebera de Davi e retribuir da mesma forma. Como diz o ditado, uma mão lava a outra, ou gentileza gera gentileza. Mas Nabal não estudava na mesma cartilha de Davi. Sua resposta aos mensageiros de Davi foi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que nem sei de onde vêm? Então os jovens voltaram e anunciaram a Davi tudo conforme todas estas palavras. Sabem o que Davi fez? Cada um cinja a sua espada. Irmãos, eram cerca de 400 homens armados que iriam matar Nabal e toda a família e se apropriar dos seus bens. Por causa da loucura daquele homem, materialista, ingrato e insolente. Não fora a ação rápida de Abigail, sua mulher, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aí está o exemplo. Uma vez avisada do perigo que estava exposto à sua casa, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, ou seja, 2 bolsas de couro usadas na antiguidade para transportar líquidos em quantidade variável de 15 a 30 litros, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos sem que o marido soubesse. E vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. É a loucura que está nele. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 10 a 25. Já ia me esquecendo do terceiro exemplo de loucura na Bíblia. Jesus, em um dos seus profundos ensinamentos, contou a seguinte parábola.
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Agora resta uma pergunta: a de Noé e dos que pregam o Evangelho, ou seja, a loucura de Noé e a loucura dos que pregam o Evangelho é pior do que a loucura daqueles que não aceitam o plano da salvação, que não reconhecem a Deus, não o temem e não aceitam Jesus como Senhor? A loucura de Nabal, que insultou Davi, a loucura daquele rico louco, que como louco pensou só nas riquezas desta vida e esqueceu-se das riquezas eternas. Com todos esses exemplos que foram passados através desta mensagem, você ainda vai cometer a loucura de seguir as pegadas destes homens que eram loucos espirituais? Pense naquilo que está sendo dito agora e passa a ter uma vida diferenciada. Passa a viver como loucura por pregar o Evangelho. Como loucura que Noé experimentou em obedecer a palavra de Deus, mesmo fazendo coisas absurdas. Porque o nosso Deus é o Deus dos absurdos. É o Deus que disse para Noé marchar diante daquele mar vermelho. Como marchar o mar ali diante dele? É loucura. Mas Deus, que é visto como louco também para os ímpios, para nós não. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas para sermos bem-aventurados, nós temos que seguir as pegadas que foram marcadas pelo nosso Deus para conseguirmos a vitória. As riquezas eternas. Noé foi um homem justo. Por causa da sua justiça e por causa do seu temor a Deus, ele ganhou a vida eterna. E aqueles que são loucos, mas só nas loucuras dos prazeres desta vida, estes ganharão a condenação eterna. Qual é a loucura que tu vai escolher? A loucura por servir a Deus ou a loucura por adorar este mundo e a Satanás? A escolha de cada um. Que Deus assim nos abençoe. Amém. E no 300